Então, meus caros, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da comunidade Quod Semper. Nessa comunidade, nós estamos buscando trazer formações sobre doutrina católica e o objetivo principal é meditarmos aquelas verdades da nossa fé que não podem cair no esquecimento, ou seja, que a nossa alma deve sempre revisitar. Então, não são coisas novas inteiramente, né, para quem já é católico. Para alguns, eu sei que alguns estão iniciando o processo de conversão, mas o nosso objetivo aqui é olhar com mais profundidade esses temas, porque muitos deles se relacionam diretamente com a nossa vida espiritual, né? Com a nossa vida do dia a dia mesmo, da fé. E hoje nós vamos falar sobre a psicologia da tentação, inspirado no padre Antônio Royo Marim, certo? Que é um padre tomista espanhol, do século XX, em que ele tem várias obras, tanto de teologia moral como de teologia espiritual. E esse tema psicologia da tentação, às vezes alguns podem... Mas por que psicologia da tentação, né? Porque o demônio, ele é um ser intelectual, inteligente, certo? Que é um anjo caído, certo? Tem uma natureza, então, de um ser, de uma... Né, aquilo que Santo Tomás chama de substâncias separadas, ou seja, que não tem um corpo, que não tem matéria, mas que é puro espírito, e tem uma inteligência muito maior que a nossa. E o diabo, ele utiliza-se disso para nos tentar. E ele nos tenta ao modo como nós somos, tenta aos homens, certo? Então ele utiliza certos mecanismos para tentar os homens, e por isso aqui o tema psicologia da tentação, porque no processo propriamente de tentação, o diabo se utiliza da psicologia humana, certo? E muitas vezes nós acabamos caindo nas tentações e sem nos darmos conta, né? Vamos sendo incitados e quando vê cometemos o pecado. Então, o objetivo é meditarmos um pouco mais e nós aqui vamos utilizar principalmente o arquétipo de todas as tentações, que foi a primeira, certo? E que está descrita no capítulo 3 do Gênesis, que é a tentação de Adão e Eva, né, do pecado original. Ali é como se fosse o arquétipo de todas as tentações. Mas antes disso, só para esclarecer, segundo Santo Tomás de Aquino, o ofício próprio do demônio é tentar, certo? Então, só que, claro, nem todas as tentações que o homem padece, que o homem sofre, elas procedem do demônio. Há tentações que procedem da carne, há tentações que procedem do mundo, né? Porque nosso Senhor Jesus Cristo diz que há três inimigos da nossa alma: o diabo, o mundo e a carne. Então, nem todas as tentações procedem do demônio, certo? Isso é um ponto interessante. Mas há, sim, algumas, e isso ocorre, às vezes, com uma certa frequência, há tentações, sim, que procedem do demônio. Quais são essas tentações, né? Bom, como identificar? A gente não tem uma régua, uma fórmula para saber, né, de onde, mas geralmente quando nós percebemos que não colocamos nenhuma causa próxima de pecado, certo? Uma causa humana, e essas tentações elas são muito repentinas e muito violentas, muito fortes, é possível que ali seja uma tentação própria do diabo, certo? É possível, não quer dizer que seja exclusivamente, não há uma regra fixa, não há um sinal claro para distinguir. No entanto, quando a tentação é repentina, é violenta, é persistente e não existe nenhuma causa próxima, por exemplo, uma pessoa que fosse, sei lá, né, um homem casado que fosse um homem solteiro que fosse até um prostíbulo, certo? Ele está se colocando em ocasião de tentação, né? Então, nesse caso, a causa próxima é esse ato mesmo de ir até lá. No entanto, né? Então não precisa do diabo para que você sinta a tentação, certo? Você mesmo está se colocando neste caso. No entanto, quando as tentações não têm uma causa próxima e ela se produz de maneira assim, causando uma grande perturbação na alma, é possível sim que seja uma ação do diabo, certo? Uma ação do maligno. Bom, como eu falei, nós não temos
uma regra, um sinal claro, né, para identificar, mas devemos ficar atentos sempre. Uma das coisas que a gente tem que saber é que Deus ele não nos tenta ao pecado. Ele permite, sim, que nós sejamos tentados, certo? E Deus não tenta ninguém, mas permite que sejamos tentados pelos nossos inimigos. E por que ele permite a tentação? Pode ser uma pergunta que nós tenhamos, né? Por que Deus permite a tentação? No Pai Nosso, se nós percebermos, nós não pedimos para Deus, é a principal oração, né, que o próprio Cristo nos ensinou, e que talvez seja uma das orações mais repetidas por um cristão, a oração do Pai Nosso, e que no final fala, fala, não nos deixeis cair em tentação, né? Et ne nos inducas in tentationem, do latim. Et ne nos inducas in tentationem. E não nos deixeis cair e não nos leveis cair na tentação, né? Por que não está pedindo essa oração que nós não sejamos tentados? O que ela está pedindo para Deus é a graça, é a força para não cair nas tentações. Certo? Não pede que nós não sejamos tentados, mas pede que nós não caiamos nas tentações. Porque há, sim, proveitos espirituais das tentações vencidas. Certo? E por isso que Deus permite a tentação. Ele permite a tentação, mas, note, Deus nunca permite que sejamos tentados acima das nossas forças. Então, ou seja, sempre, né, nós teremos uma graça suficiente para vencer a tentação. Isso é doutrina da igreja comum, né? Sempre nós teremos uma graça, doutrina certa isso. Jamais seremos tentados para além das nossas forças. E isso está escrito na própria Sagradas Escrituras. Deus é fiel e não permitirás que sejais tentado além de vossas forças, mas com a tentação ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. E por que isso, gente? Porque existem inúmeras vantagens numa tentação vencida. A tentação vencida, primeiro, ela humilha Satanás, certo? Porque, de per si, se nós falarmos assim do ponto de vista natural, o anjo é muito superior ao homem, certo? O poder de um anjo é superior ao poder de um homem. E Satanás, o demônio, os demônios em geral, eles são anjos. Certo? Tem um poder muito inferior, muito superior aos dos homens. Porém, no entanto, nós somos capazes de vencer e derrotar o demônio, não pelas nossas próprias forças, mas pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos capazes, sim, de vencer o demônio. Então, quando nós vencemos o demônio, quando nós vencemos a tentação, por mais fracos e débeis que sejamos, nós vencemos pela graça de Deus. E, consequentemente, isso humilha Satanás e faz resplandecer a glória de Deus. E também porque é Deus que nos dá a força, é Deus que nos capacita para isso. Também a tentação vencida, ela purifica a nossa alma. Quando nós vencemos a tentação, a nossa alma se enche de humildade, de arrependimento, de confiança em Deus, porque é o próprio Deus que nos sustenta, não é as nossas próprias forças que nós vencemos. Tem um salmo que diz, né? Não é a força dos cavalos que garantem a vitória, no contexto do povo de Israel. O povo de Israel vencia seus inimigos não pelas forças dos seus cavalos, não pelos seus exércitos, mas era porque a mão de Deus estava com eles. E conosco a mesma coisa, nós vencemos as tentações não porque somos bons, não porque somos fortes, mas porque Deus nos sustenta e nos dá a graça de assim o vencermos. Então, toda tentação vencida faz resplandecer a glória de Deus e humilha Satanás. E enche a nossa alma de humildade, porque a gente vê o nosso nada, a nossa fraqueza,
Quando nós padecemos uma tentação que é muito forte, que é muito violenta, a gente vê o quão fracos somos. E por isso precisamos recorrer à graça de Deus. E aqui a gente vai dar, então, nessa aula, nós vamos falar os passos, como fazer isso, como recorrer a Deus no momento da tentação. Certo? E ela também tem outra vantagem, né? Ela nos incita à oração. Por quê? Porque nós sabemos que sem a oração nós somos incapazes de vencer. Nós sabemos que sem a vigilância nós não somos capazes de vencer. E por isso que Jesus fala no Evangelho, no contexto do Horto das Oliveiras, talvez um dos últimos ensinamentos para os seus apóstolos, né, ali antes da paixão. Ele está com João, com Tiago e com Pedro, se não me engano, salvo engano, né? João, Tiago e Pedro estão com ele no horto, e nosso Senhor Jesus Cristo está enfrentando tentações fortíssimas, né? Porque ele mesmo deixou-se ser tentado, ou seja, ele estava travando uma luta intensa contra a própria carne, né? Porque ele era verdadeiramente homem, assim como era verdadeiramente Deus, era verdadeiramente homem, e como homem, ele sabia, ele tinha o conhecimento da sua inteligência, daquelas coisas que aconteceriam, porque nosso Senhor Jesus Cristo, como ensina Santo Tomás, na sua humanidade, tinha um conhecimento perfeito das coisas presentes, passadas e futuras, né? Ele estava enriquecido na sua alma humana com a visão beatífica, do qual ele já tinha na sua alma humana, a alma humana de Cristo, certo? Ele estava enriquecido da ciência infusa e do conhecimento dessa visão beatífica, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, na sua humanidade mesmo, tinha consciência de todas as coisas e tinha um conhecimento universal e pleno e perfeito. Então ele sabia dos sofrimentos que o esperavam já na sexta-feira, e como verdadeiramente homem, ele tinha uma sensibilidade, ele tinha apetite concupiscível e apetite irascível, só que, claro, esses apetites, Nosso Senhor, eles são perfeitamente ordenados, eles não são desordenados, porque Nosso Senhor não teve o pecado original, certo? Então, ele é perfeito homem, verdadeiramente Deus. Então, mesmo eles sendo ordenados, certo? O apetite concupiscível, certo? O apetite irascível, principalmente, que é o instinto de preservação, o apetite irascível, né? O instinto de preservação da própria vida, ele, de certa forma, fica perturbado, certo? E por isso ele sofre, e por isso ele chega a suar sangue. Só que nesse momento ele recorre à oração para nos ensinar, para ser modelo para nós. E vence a tentação da carne, né, que no caso não queria. E por isso ele fala, né, sobre, no diálogo ali do Horto das Oliveiras, na oração, afasta de mim esse cálice, né? Porque era esse o desejo da própria carne, não padecer, não sofrer. Existe uma repugnância natural à morte. E nosso Senhor Jesus Cristo também passou por isso. Claro que depois Santo Tomás, a Cristologia de Santo Tomás é fantástica, é espetacular estudar esse tema. Eu recomendo para quem quiser o livro do padre, que é muito bom, né, para você ter um conhecimento. É um livro que é para leigos e ajuda a meditar, e ao mesmo tempo que é um conhecimento sólido e profundo, não é bem didático. Então, uma pessoa que já tem um conhecimento da fé, que já é católica, não terá dificuldade de lê-lo, que é o livro de Cristologia do padre Penido, né? Do padre Penido, que é um autor brasileiro. É espetacular esse livro, certo? Agora eu não me recordo o nome, mas é sobre Cristologia, né? Depois eu coloco lá no grupo, para quem tiver interesse. Então, até explica bem, né, esse fenômeno que acontece com a alma de nosso Senhor Jesus Cristo durante a sua cruz, e digamos assim que as potências sensitivas de nosso Senhor ficam como que no escuro. Nosso Senhor mesmo permite isso para que o seu sofrimento seja o máximo possível, para que
Então, a sensibilidade ali, por isso que o sofrimento de Nosso Senhor na cruz é um sofrimento que não há igual, né? E ele faz isso também para nos mostrar que o amor ele se manifesta pelo sacrifício. E por isso São Paulo fala, vós não fostes comprados por qualquer preço, mas por grande preço, que é o próprio sangue de Cristo. Então, voltando aqui para o tema da psicologia da tentação, senão a gente começa a entrar em outros assuntos, o próprio Cristo ele passa pela luta interior contra o demônio no deserto, em que ele vence a tentação do demônio, ele permite a si mesmo sofrer a tentação e vence ela para nos ensinar que nós também devemos lutar contra as tentações do diabo, do mundo e da carne, certo? E ele na sua vida ele luta contra esses inimigos e então existe vantagem, né? E manda no último momento, naquele momento da cruz, ele manda: orai e vigiai para não cairdes em tentação. Então são dois remédios já para nós contra a tentação, a vigilância e a oração. Certo? E para obter essas vantagens, as vantagens, ou seja, de vencer a tentação, que é justamente, né, esperar essa esperança em Deus, essa confiança em Deus, essa purificação das nossas almas que a tentação vencida traz, certo? E que nos ajuda a mortificar os nossos gostos, os nossos caprichos, a tal ponto que na Sagrada Escritura Santiago diz: é bem-aventurado, é feliz o homem que suporta a tentação, pois depois de sofrer a provação, receberá a coroa, pois depois de vencer a tentação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, por isso, a vida do homem, meus caros, é luta, é milícia, é uma luta contra o demônio, contra o mundo e a carne. Então, vamos ler o relato de Gênesis 3, que é a primeira tentação, e vamos meditar sobre o que acontece nessa tentação para podermos tirar frutos espirituais na luta, na nossa luta contra as tentações. E também analisarmos como o demônio se porta, certo? Como o demônio se porta. Então, a tentação de Adão e Eva começa no capítulo 3 do Gênesis e diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais da terra que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher: por que vos mandou Deus que não comesseis de toda a árvore do paraíso? Respondeu a mulher: não comemos do fruto nós comemos dos frutos das árvores que estão no paraíso. Mas do fruto da árvore que está no meio do paraíso, Deus mandou que não comêssemos e nem a tocássemos, para que não suceda que morramos. Porém a serpente disse à mulher: vós de nenhum modo morrereis, mas Deus sabe que em qualquer dia em que comerdes deste fruto, se abrirão os vossos olhos e sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Viu, pois, a mulher que o fruto da árvore era bom para comer e formoso aos olhos e de aspecto agradável, e tirou o fruto dela e comeu, e deu a seu marido, que também o comeu, e os olhos de ambos se abriram, e tendo conhecido que estavam nus, fizeram, né, colheram folhas de figueira e fizeram para si cintas, né, como se fosse vestes, né? Aqui esse texto é da Bíblia do padre Mato Soares, é um português um pouquinho mais antigo, mas é uma tradução direto da Vulgata, né? Uma Bíblia muito boa. Tem uma tradução mais fiel, né, ao latim.
ao texto da Vulgata latino, que foi traduzido por São Jerônimo. Vamos analisar parte por parte desses atos que se acontecem, que, de certa forma, são atos que influenciaram a nossa vida, de todos nós, porque nós nascemos com o pecado original, que é fruto dessa desobediência. Então, esse texto é um texto, digamos assim, que é o arquétipo de todas as tentações, porque foi a primeira tentação. É o relato inspirado por Deus, escrito por Moisés, porque os 5 primeiros livros do Pentateuco, a tradição nos ensina que eles foram escritos por Moisés. Então, Deus inspira Moisés a escrever esse relato, né? E nós podemos extrair deles muitas verdades, tanto do ponto de vista da análise literal, do que realmente aconteceu, como também o símbolo que está por trás desse momento. Então, nenhuma outra página das Sagradas Escrituras aparece com tanta claridade, com tanta transparência a estratégia que o demônio utiliza no seu ofício de tentador. E por isso que a tentação da primeira mulher, a tentação de Eva, que causou a ruína a toda a humanidade, é um texto impressionante, né? E a gente pode extrair muitos frutos meditando esse texto. Então, gente, primeiro passo, o tentador ele se aproxima. O diabo nem sempre está conosco, ele nem sempre está do nosso lado. Alguns teólogos, alguns santos padres, eles acreditavam que assim como existe o anjo da guarda, que nos protege, que nos cuida, existiria também um demônio designado por Satanás que nos tenta e nos empurra para o mal. No entanto, essa suposição ela não tem embasamento nas Sagradas Escrituras, né? E me parece mais provável, então, que o diabo ele se aproxima, muitas vezes, como diz nas Sagradas Escrituras, e se afasta. Ou seja, a tentação ela não é permanente e contínua, mas existem certos momentos. E nós temos isso bem claramente no próprio Evangelho de São Lucas, que o próprio Senhor fala que no próprio relato do Evangelho, o diabo ele vem de tempos em tempos, né? Então, às vezes, embora ele se afasta, a gente sabe que se afasta, é certo que muitas outras vezes o demônio nos tenta. E às vezes ele se lança repentinamente, sem nenhuma prévia preparação, para surpreender a nossa alma. No entanto, outras tentações, ele se insinua, ele chega até nós de maneira cautelosa. Não é direto, não é propondo logo o pecado, mas ele se aproxima, como no caso aqui de Adão e Eva, como que sorrateiramente, por isso a imagem da serpente. A imagem da serpente é muito importante porque a serpente ela se aproxima sorrateiramente. E o diabo é como uma serpente que se aproxima sorrateiramente. Sem fazer muito alarde, ele se aproxima e vê o meio para nos tentar. E ali, no caso do capítulo 3 do Gênesis, ele começa envolvendo a alma num diálogo, e esse é o primeiro ponto. Ele se aproxima e ele faz uma insinuação, ele tenta iniciar com Eva um diálogo, ele não propõe diretamente o mal, ele não propõe diretamente o pecado. Ele, primeiramente, ele se aproxima partindo de uma mentira, e daí, no fundo, o que ele pergunta é o seguinte: é verdade que Deus nos proibiu de comer de todas as árvores do jardim? Então, ele insinua e começa com uma mentira, justamente com esse objetivo de trazer a Eva para si, para dialogar com ele. Ele sabia que Eva e Adão, antes do pecado original, estavam em estado de justiça original, ou seja, eles estavam em graça. E, evidentemente, eles tinham uma facilidade muito maior para rechaçar as tentações do que nós. Então, ele saberia que se ele fizesse uma proposta direta ao pecado, eles não iam consentir. Então, ele se aproxima de forma sorrateira. Então, o diabo ele começa a envolver a alma num diálogo. Tem até uma brincadeira que, se não me engano, o professor Fedeli fazia, né? Que o diálogo com o mal não dá certo, é sempre ruim, né? Por quê?
Porque o primeiro diálogo interreligioso que se teve notícia da história, ou seja, o diálogo de Adão e Eva, né? Porque Adão e Eva com a serpente, né, com o diabo, Adão e Eva eles estavam em estado de graça, então eles cultuavam a Deus, enquanto que o diabo não. Então foi o primeiro diálogo interreligioso da história e ele não trouxe bons frutos, bons resultados, ou seja, deu errado, né? Justamente, ele fazia essa brincadeira quando o pessoal perguntava alguma coisa sobre ecumenismo ou sobre o diálogo interreligioso, essas coisas assim. Então ele lançava, olha, o primeiro diálogo interreligioso que se tem notícia da história não terminou bem, que foi o diálogo de Adão e Eva com Satanás, de Eva com Satanás. Então, a alma é envolvida nesse diálogo, né? O demônio ele ainda não tenta, mas ele leva a conversa para o terreno que lhe convém, certo? E ele usa essa tática e ele continua usando muitas vezes conosco essa tática, certo? Muitas vezes o diabo não nos propõe diretamente o mal, mas ele vem até nós através incitando um pensamento que começa nos leva a questionar a vontade de Deus, a questionar a bondade de Deus, né? E é verdade que Deus nos proibiu de comer de todas as árvores do jardim? É verdade que Deus é, realmente está te exigindo tanto assim? Isso é tão bom, né? Comer. Como que Deus está proibindo vocês de comer? É necessário comer. E daí Eva responde, né? E nós muitas vezes acabamos entrando nesse diálogo com o demônio. Então a primeira estratégia para vencer a tentação é não dialogar com o diabo. Se a alma ali, ela percebendo essa abordagem, essa insinuação do demônio, ela se recusasse a dialogar com o tentador, ela já venceria imediatamente a tentação. Mas ali Eva, ela, por quê? Porque a tentação ela é cortada pela sua raiz e ainda é fácil rechaçar, né? Quando se está no início. Isso é uma das regras também. Quanto mais nós prolongamos o estado de tentação, mais forte o inimigo vai ficando e mais fraco nós ficamos. Então, quanto mais rápido nós rechaçarmos as tentações, assim que a gente percebe ela, com mais força nós vencemos. Agora, se a gente fica considerando o objeto, conversando, dialogando com ele, há uma grande chance de nós cairmos. Então, a alma imprudentemente ela aceita, Eva imprudentemente aceita dialogar com o tentador. E ela se expõe a um grande perigo. E daí ela responde, ela fala até a verdade, né? Ela tenta responder o diabo, mas, gente, isso aqui é uma regra para a nossa vida espiritual e, em geral, para a nossa vida. Nós não temos que dar resposta ao demônio. Nós não temos que provar nada para ele. Entende? A gente precisa cortar o diálogo. Nós não precisamos explicar os nossos motivos. Não precisamos dar as nossas razões para ele. Especialmente no momento da tentação, em que nós, naturalmente, vamos estar mais fracos. Então, a alma ela se dá conta que Deus ela proíbe terminantemente de fazer aquilo, então ela fala, né? Nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Então, a alma se dá conta do mandamento de Deus, ela se dá conta que aquela ação é má, no entanto, ela se entretém naquele diálogo e aquilo começa a fomentar pensamentos de desejo. Isso acontece conosco. Muitas vezes a gente responde, veja, o diabo, não diferentemente de com Eva, ele não vem diretamente em forma de serpente, mas às vezes ele vem até nós nos incitando a algum pensamento. E nós vamos cedendo a esse pensamento, certo? Nós vamos cedendo a essa tentação e nós vamos entrando em diálogo com ele. E a questionar isso, claro, vai nos expondo. Principalmente aqui quando se trata de pecados de sensualidade e pecados contra a fé. Nós temos que cortar na raiz, porque senão nós vamos sucumbir.
Não podemos dialogar com o diabo. Ele é mais inteligente do que nós. Ele tem mais argumentos do que nós. Então, a Eva não quer desobedecer a Deus. Ela tem consciência do mandamento de Deus. Mas ela está perdendo tempo se entretendo naquele diálogo. Muito mais simples seria se ela tivesse rechaçado a tentação desde o início, né? E não se preocupando sequer em dar razões. O diabo ele vai levando a ponderar, a buscar razões, né? Pelas quais ela deve agir daquela maneira. E daí, depois disso, que o diabo já trouxe Eva para o terreno do diálogo com ele faz a proposta direta ao pecado. Oh, não, tornou a serpente, vós não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. E aqui vem a tentação direta, a proposta direta de tentação. Por detrás, gente, de todo pecado há sempre um panorama deslumbrante, certo? Sempre. Sempre há um aspecto de bondade, de conveniência no pecado, sempre, certo? A maldade que há no pecado é uma maldade moral, certo? Mas muitas vezes a gente acaba negligenciando essa maldade moral ou esquecendo dessa maldade moral e ficamos simplesmente com a bondade aparente que o pecado tem. A vontade humana, nos explica Santo Tomás de Aquino, a vontade humana, ela nunca se move, a vontade humana, ela nunca se move por um mal. Só um momentinho aqui, só cortar um ponto. A vontade humana, nos ensina Santo Tomás, ela não se move diretamente por um mal. Ela sempre se move por algo que é conveniente sob algum aspecto, por algo que é bom sob algum aspecto. Então, o pecado sempre vai ter um aspecto bom, porque se ele fosse totalmente ruim, totalmente mal, né, moralmente ele é mal, mas tem algum aspecto de aprazível no pecado, senão a nossa vontade não se moveria para ele. O que acontece no pecado? Nós substituímos o bem real, nós esquecemos do bem real, que é a graça de Deus, que é obedecer a Deus, e ficamos e focamos no bem aparente. Por isso que o padre Royo Marim, ele vai explicar que todo pecado, no fundo, ele consiste num erro de juízo. Porque a gente troca o bem real, o bem objetivo, por um bem aparente. Porque senão a nossa vontade não se moveria se fosse algo totalmente mal. Então, sempre no pecado tem algo de bom, tem uma bondade, tem algo que a gente vislumbra que pode nos trazer de benefício. Né? Sempre. Tem algum aspecto de aprazível, porque senão a gente nem sentiria vontade de fazer. Só que, claro, nós não podemos cair nesse erro de juízo. Nós temos que considerar as coisas como elas são, objetivamente, na sua malícia e na sua bondade moral, e rechaçar aquelas coisas que são más. E não trocar o bem eterno pelo bem temporal, pelo bem aparente, né? Pelo bem momentâneo. Então, por trás de todo pecado sempre se encontra uma felicidade inestimável que o demônio propõe. E ele parte de uma mentira. Ele diz: não, vós não morrereis. Claro que sim, nós morremos, e morremos por causa do pecado original. Porque se não houvesse o pecado original, não haveria morte. Então Deus não está mentindo para eles. A morte entrou no mundo pelo pecado. Mas o diabo seduz e mente, e diz: não, vós vos tornareis como deuses. Vocês serão conhecedores, autônomos. Veja que até o pecado ele tem algo, o pecado original ele tem algo de prometeico. Quem conhece o mito de Prometeu, que de certa forma é um mito, né? Não é uma verdade, não aconteceu de fato, mas
mas tem um ensinamento por detrás e, de certa forma, faz uma alusão ao pecado original, que é essa soberba de querer possuir algo que não é seu, que não lhe é devido, para ser como Deus, né? Para se fazer Deus. Então, o Prometeu, na mitologia, ele rouba o fogo do céu, né? Ele rouba dos deuses o fogo para poder ter uma autonomia, né, humana. Então, sempre há, né? E o diabo ele vem sutilmente e nos diz, né? Não, mas você vai ser mais feliz. O que que tem? É só um pecado. Depois você confessa, Deus vai te perdoar. E muitas vezes o diabo vem com essas tentações e se a alma ela dá ouvido, ela está perdida, né? Ela ainda tem tempo para retroceder porque ela não consentiu na tentação. Mas agora o diabo está muito mais forte e as forças da alma para renegar a tentação estão cada vez diminuindo. Então, existe um perigo muito grave aqui. E daí começa a existir isso. É antes do consentimento, a Eva ainda não pegou, mas ela começa a ter uma certa excitação, uma hesitação diante do mal, uma excitação, um desejo por aquilo. Então ela começa a perturbar-se profundamente, o coração começa a bater mais forte, mais violentamente, e um nervosismo se apodera dela. Ela não quer ofender a Deus, mas, por outro lado, diante dela aparece um panorama muito deslumbrante, um panorama muito sedutor, e ela inicia uma luta violenta. E se a alma ela ainda tem tempo de fugir, mas ali Eva, né, ela já está olhando, né, nos diz aqui o texto, a mulher viu que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriável para alcançar sabedoria. Na outra tradução aqui, formoso aos olhos e de aspecto agradável. O pecado sempre tem isso, sempre tem um aspecto agradável, sempre tem algo de bom, entre aspas. Não é uma bondade real, mas uma bondade aparente. Então ela começa a perder muito tempo e ela vai aos poucos se enfraquecendo. E ali inicia-se a luta interior. Se ela decide ficar fiel a Deus, ela ficaria. Se ela decidisse, ela ficaria fiel a Deus. Mas ela está ainda perdendo tempo com aquilo. E ela já está com as forças abaladas. E está a um passo do abismo. E daí acontece justamente o pecado mortal, que é quando ela toma dele, né, o pecado original, ela tomou dele, comeu e deu dele para o seu marido que comeu igualmente. Então a alma, ela sucumbiu à tentação, Eva sucumbiu à tentação, cometeu o pecado e muitas vezes também por escândalo ou por cumplicidade a gente acaba levando os outros também a pecarem, que foi o que ela fez. Ela levou Adão a pecar. E daí acontece a grande desilusão, porque no fundo, o pecado ele sempre tem uma promessa falsa nele, né? De uma felicidade momentânea, mas que de uma felicidade, né? Uma promessa de uma felicidade, mas quando a gente olha de fato para aquilo é só uma felicidade momentânea e aparente, não é uma felicidade real. Então acontece a desilusão, os seus olhos se abriram e ela vê que ela estava e eles viram que estavam nus e por isso pegaram as folhas de figueira e fizeram cintos para si. E o que é o nu aqui? Estavam nus, né? Principalmente, simbolicamente, a gente poderia dizer que é justamente estar desprovido da graça. A graça nas Sagradas Escrituras, muitas vezes, ela é dita como uma veste, né? Uma veste que ilumina, que
uma veste luminosa, né, que de certa forma enche a minha alma, que de certa forma me reveste de algo que é próprio de Deus, é algo divino. E ela perde isso pelo pecado mortal, e por isso ela percebe que estava nu. Do que ela estava nu, principalmente de vestimentas, não só, mas estava nu justamente porque ela estava desprovida de todos os bens espirituais da graça. Ela comete o pecado mortal, então ela perde a graça de Deus, ela perde os dons do Espírito Santo, ela perde a habitação da Santíssima Trindade, ela perde os méritos que tinha feito das boas obras. Isso que acontece quando a gente comete um pecado mortal. E daí, em um momento, por um momento, há um desmoronamento de toda a nossa vida espiritual, por um só momento. E ela está nu, ela está desprovida da graça. E logo depois isso gera, então, uma vergonha e um remorso. Imediatamente eles viram, né, ouviram, e no versículo 8 fala: e tendo ouvido a voz de Deus que passeava pelo paraíso, depois do meio-dia, Adão e sua mulher escondeu-se da face do Senhor no meio das árvores do paraíso. Vem a vergonha e o remorso. Então, ele ouve a voz de Deus. Qual é a voz de Deus? Né? Para nós, poderia ser muitas vezes a nossa consciência reta. A consciência reta, ela é chamada voz de Deus para o homem. Então, muitas vezes, nós caímos em nós mesmos, nós percebemos a desilusão que o pecado nos traz e a nossa consciência começa a, a nos morder, né? A falar, a gritar dentro de nós. E daí, nós temos duas posturas diante disso. Ou a gente cai num remorso e se esconde e foge de Deus, que é isso que o demônio principalmente quer, porque daí a gente permanece afastado dele, ou a gente cai imediatamente de joelhos diante dele e pede perdão por aquele pecado cometido. Mas vejam, tudo isso não teria acontecido se de início Eva não tivesse dialogado com a serpente, se ela não tivesse imprudentemente se exposto à tentação, ao diálogo. Então é interessante, é muito interessante, porque nós temos essa tendência de fugir de Deus, de escutar a voz da consciência e muitas vezes fugir dela, nos escondermos. Alguns até chegam a anestesiar a própria consciência. E daí isso é o mais grave. E porque daí ele começa, e muitas pessoas, para justificarem os seus pecados, para justificarem as suas maldades, começam a dizer: não, mas isso não é pecado. Começa a acreditar na mentira do demônio. Porque uma coisa é no momento ter caído, outra coisa é querer, só pelo fato de ter caído, transformar aquela mentira em verdade, que é o que muitas pessoas acabam fazendo, porque não querem ter a humildade de pedir a Deus perdão, de se arrependerem, de reconhecer o seu erro. Então acabam preferindo anestesiar a própria consciência ou matar a própria consciência, certo? E tentar dizer que o mal é bom, que o mal é bom, que o pecado não é pecado. E daí, no caso, isso é já um estágio de propriamente de que mostra, que indica esse afastamento mesmo de Deus, esse desejo de querer ser senhor de si mesmo, porque a pessoa já não julga mais segundo os critérios de Deus, que é os mandamentos, mas ela julga segundo os seus próprios critérios. Ela que decide o que é o bem e o mal, né? Então, a postura de nós deveria ser o quê? Imediatamente, depois de cometermos algum pecado, buscarmos pedir o perdão de Deus e, e desejar sair o mais rápido possível daquela situação. Ir ao encontro de Deus, buscar a Deus e pedir perdão.
E nós temos isso, graças a Deus, através da confissão. Na aula passada a gente falou os passos para uma boa confissão. Qual a conduta prática, então, que nós devemos ter diante da tentação? Antes da tentação, nós devemos vigiar e orar. É a vigilância. O demônio nunca nos deixa em paz completamente. Ele pode, algum tempo, não nos tentar, mas em determinado momento ele volta e nos tenta. Então, veja, precisamos estar vigilantes, precisamos estar prevenidos, precavidos para não cairmos na tentação. E essa vigilância se manifesta onde? Principalmente na fuga de todas as ocasiões perigosas, nas ocasiões de pecado e naquelas que a gente prevê que a gente pode ser tentado. E no domínio de nós mesmos, né? E é como é que a gente faz isso, né? Justamente dominando a própria imaginação, os próprios pensamentos, fazendo o exame de consciência, renovando esse propósito de não pecar, né? De vencer o combate, de lutar. Nós temos que entender o seguinte: a vida do homem sobre a terra é uma luta. E uma luta não simplesmente para ganhar dinheiro, uma luta não simplesmente para ganhar bens, status e tudo mais. Não, é uma luta para alcançarmos também, para lutarmos contra o demônio, contra o mundo e a carne e chegarmos ao céu. Então nós temos que estar de guarda. E a oração, não basta a nossa vigilância, não basta os nossos esforços. Sem isso, a gente não vai conseguir. Por isso a gente precisa de uma graça eficaz de Deus e a gente alcança a graça através da oração. A vigilância mais enérgica, mais atenta, elas são totalmente ineficazes sem o auxílio da graça. Então, tem muita gente que hoje pensa assim: a gente vai viver e vai ter uma vida plena, uma vida feliz, uma vida perfeita, sem buscar a graça de Deus, simplesmente fazendo coisas humanas boas. Então, eu vou à academia, eu me alimento bem, eu tento viver uma vida mais ou menos moral e tá certo, tá tudo perfeito. Meu filho, sem a graça de Deus, você não vai conseguir fazer isso de maneira verdadeira e plena. É bom o esforço, é bom, é a parte humana que precisa ser. Mas nós não podemos esquecer da graça de Deus, senão a gente corre risco de cair num naturalismo, de achar que somente com remédios humanos nós vamos vencer e nós vamos melhorar. E é impossível isso. Mesmo a virtude plena, Santo Tomás diz, ele só se desenvolve mediante a graça e o auxílio da graça. Existem as virtudes humanas e adquiridas que a gente pode desenvolver pelo nosso próprio esforço, mas elas só são plenificadas na graça, na busca da graça, que é o remédio que realmente cura o ser humano. Então, a oração é importantíssima. Sem a graça de Deus, não existe triunfo sobre a tentação e sobre o pecado. Santo Afonso até dizia, quando uma alma estava com dúvida se ela caiu ou não na tentação, porque às vezes pode acontecer, né? E buscavam ele no confessionário, estava em dúvida se tinha cometido pecado ou não. Ele perguntava: vocês oraram para Deus, né? Você orou para Deus pedindo a graça de não cair? Porque se você rezou, é provável que não tenha caído, se está com dúvida. Mas se você não rezou naquele momento, é muito provável que tenha caído. Então, como diz Santo Afonso, quem reza se salva, quem não reza se condena. Durante a tentação, qual é a conduta prática que nós temos que fazer durante a tentação? Essa oração e vigilância antes da tentação. E durante a tentação a gente pode rezar, evidentemente, que sempre pode rezar e é bom que nós rezemos, mas é principalmente, além da oração, nós devemos resistir. E daí existem duas maneiras de fazer resistência a uma tentação. Existe uma maneira de resistência direta e uma resistência indireta. Como que é a resistência direta? É justamente eu busco fazer o oposto daquilo do qual eu estou sendo tentado. Então, se eu estou sendo tentado à preguiça, eu vou, mais rápido possível, fazer o oposto daquilo que é a tentação. Se eu estou sendo tentado à ira, à raiva, ao descontrole, eu vou, o mais rápido possível, tentar pedir a graça de Deus, silenciar, não falar nada, me acalmar, para depois pensar e tudo mais e responder. Mas eu vou tentar fazer o oposto daquilo que a tentação está me incentivando a fazer. O oposto, certo?
Essa é a resistência direta. Eu busco o oposto para tentar suprimir. Então, sei lá, quando nós temos uma tentação de falar mal de alguém, de criticar uma pessoa, a gente pode reconhecer e começar imediatamente a falar das coisas boas dela, porque certamente tem, todo mundo tem coisas boas. Né? Se a gente está com essa raiva e quer detratar alguém, por exemplo. Ou quando nós caímos na tentação de negarmos uma esmola, a gente pode fazer o contrário, dar a esmola, né? Prolongar a oração quando a gente está tentado a não rezar. Então, eu faço o esforço contrário daquilo que a minha vontade está sendo tentada a fazer. Manifestar a minha fé publicamente, mesmo quando o respeito humano me faz eu temer. Então, às vezes, por respeito humano, a gente teme de fazer o sinal da cruz, por exemplo, antes de almoçar. E isso pode ser uma tentação diabólica mesmo, para nos afastar pouco a pouco, né, da graça de Deus ou de manifestar a Deus aquilo que lhe é devido. Então eu faço o contrário que a tentação também. Essa é a maneira mais eficaz de vencer muitas tentações. No entanto, nem sempre é a mais conveniente. Por quê? Porque existem determinados tipos de pecado que a recomendação é que a gente faça uma resistência indireta. E qual é os tipos de pecado que a gente deve fazer uma resistência indireta? Principalmente os pecados contra a fé e os pecados contra a santa pureza. Por quê? Porque se a gente for tentar resistir diretamente, a gente vai entrar naquele diálogo interior do pensamento. Então, quando a gente é tentado contra a castidade, contra a pureza, seja qualquer pecado, seja de um pensamento ou seja de um ato, contra a pureza, o ideal é que nós façamos uma resistência indireta, que consiste justamente em fugir da tentação, buscando outro objeto, buscando fazer outra coisa, tentando lutar contra aquele pensamento. Não ficar me entretendo demais, porque senão muito provavelmente eu vou cair, se eu ficar dando corda para aqueles pensamentos. Então buscar ou seja, e contra a fé também, porque às vezes me vem pensamentos, né, pensamentos de que, sei lá, Deus não me ama, ou que eu não tenho chance, ou desespero. Desesperança é uma forma de pecado contra a fé. Então a gente não pode cair na desesperança. Então a gente tem que rechaçar e fugir, não dialogar, ou fazer uma oração pedindo a confiança, né, a Deus e tudo mais. E, e praticar de forma rápida e enérgica. É correr, fugir da tentação. Não convém, às vezes, lutar diretamente. Nem sempre convém bater diretamente o contrário. Às vezes convém fugir também diante da tentação. Às vezes a gente fica na imaginação, internamente, na memória, na imaginação, e o diabo vai tentando entrar ali e nos trazer imagens, né? E não, a gente precisa cortar isso, e recorrer imediatamente a outra coisa, a outro objeto, desviar nossa mente daquilo. Ou recorrer a Deus, ou recorrer à oração. E às vezes a tentação ela não vai diretamente embora, então a gente precisa dessa força. Depois da tentação, então, o que acontece? Se nós vencemos e estamos seguros disso, né, foi porque Deus nos ajudou. E a gente precisa agradecer a Deus por vencer a tentação. Se nós caímos e não temos dúvida, nós não devemos desanimar jamais, certo? Nós devemos recorrer imediatamente à infinita misericórdia de Deus, que nos acolhe assim como acolheu o filho pródigo. E devemos nos atirar aos seus braços, cheio de humildade, cheio de arrependimento, cheio de confiança, né? E se a queda foi uma queda grave, a gente deve buscar a confissão o quanto antes e intensificar a nossa vigilância, intensificar o nosso fervor para que nunca mais se repita aquela queda. E se nós ficamos em dúvida se a gente caiu ou não caiu, se houve ou não houve consentimento, a gente não deve nos angustiar, porque isso pode gerar alguns escrúpulos, e nem deve ficar se examinando demais. A gente deve esperar um tempo passar, né, e esperar passar
e depois a gente olha de forma tranquila e vê o que a nossa consciência nos diz, se nós caímos ou não. E, em todo caso, convém a gente praticar a contrição. Se a gente tem essa dúvida desde já, a gente já pede perdão. Senhor, eu não sei se eu caí, mas se eu caí, eu te peço perdão. E se eu, no caso da dúvida, né, dependendo de como for a dúvida, eu posso, inclusive, confessar. Se trata-se de um pecado grave que eu tenho dúvida se eu cometi ou não, pode confessar desde que eu tenha motivos justos para isso. Não é proibido confessar, né? Agora, também não é bom para não gerar um certo escrúpulo eu ficar sempre com essa dúvida, tudo mais, né? O que a gente é obrigado a confessar, como eu falei na aula passada? Nós somos obrigados a confessar todos os pecados mortais cometidos e que a gente tenha consciência. E sobre aqueles pecados duvidosos, bom, existem vários tipos de dúvidas, mais prováveis e menos prováveis, né? Então, se a gente tem assim, razões suficientes para duvidar realmente se a gente pecou, então a gente, na próxima confissão, quando nós confessarmos, olha, padre, tem todos esses pecados aqui, mas eu estou com dúvida se eu cometi isso aqui ou não, então, né? E daí ele pode até dar uma orientação, né? Que ajude a tirarmos essa dúvida. Mas, de qualquer forma, não convém que a gente fique minuciosamente remoendo demais isso, porque pode ser até ocasião para novas tentações. Então, a gente tem que ser esperto e usar a nossa inteligência no combate espiritual, certo? E eu já falei demais, né? Mas o tema é interessante. E, gente, tem só duas coisas para finalizar que eu gostaria de comentar. Até depois isso pode ser um tema de uma futura aula. Santo Inácio de Loyola, quando ele estava nesse processo de conversão dos exercícios, e ele no próximo, aliás, não sei se é no processo de conversão, não quero dar informação equivocada. Em determinado momento da vida dele, Nossa Senhora aparece para ele dar regras para discernir, né, regras do discernimento, de discernimento dos espíritos, é o nome, né? Como assim dos espíritos? Não, regras porque às vezes a gente pode agir influenciado por nós mesmos, então seria por espírito humano, às vezes a gente pode agir ou estar sendo tentado pelo diabo e às vezes pode ser o próprio espírito divino nos movendo e querendo falar conosco. Então como é que a gente pode objetivamente discernir quais são esses espíritos, né, que estão falando dentro de nós? Porque às vezes a gente pensa que é de nós, mas não é de nós. Pode ser do diabo, ou pode ser de Deus. Então, quais são as regras? Bom, as pessoas que estão em estado de pecado grave, o inimigo ele propõe prazeres aparentes. Ele propõe fazer imaginar aqueles deleites, aqueles prazeres, para fazer justamente que a pessoa não saia daquela situação de pecado mortal. É como Santo Agostinho, que diz que ele muitas vezes sentia vontade de se converter, mas ele olhava para os seus pecados e era como que os seus pecados diziam para ele, mas é como que tu vai viver sem nós? Como tu irás viver sem nós? Né? Como tu irás viver sem nós? Como que você vai nos abandonar? Então, e ele ficava nesse diálogo, nessa luta interior, antes da conversão, pensando, como é que eu vou abandonar a impureza? Né? E tudo mais, ele relata isso no livro das Confissões. Então, é o demônio que fica ali, nos tentando fazer que a gente permaneça no nosso estado de vício. E o que Deus faz ao contrário? Ele remorde a nossa consciência. E move que a nossa consciência busque sair daquele estado. Bom, e depois que a pessoa decide, então, sair desse estado, a regra é o contrário. É próprio de Deus, depois que a pessoa vai se purificando e crescendo no bem, é próprio de Deus dar ânimo, dar força, dar consolações, e é próprio do demônio fazer entristecer, fazer pôr impedimentos, botar inquietudes com falsas razões, justamente para que a pessoa desanime da prática do bem. Então, Santo Inácio diz o seguinte, que aquelas coisas que a gente decidiu que a gente deveria fazer em algum momento que a gente está bem, está em bom momento, a gente não deve mudar nos momentos de tentação. Então, se a gente decidiu rezar o terço todos os dias, a gente vai rezar o terço todos os dias.
vai tentar rezar o texto todos os dias. A gente decidiu fazer bons propósitos e tá, vamos fortalecer a nossa vontade para não mudar. O demônio ele vai nos tentar, vai nos entristecer, vai fazer com que a gente desanime, vai colocar falsas razões para fazer que a gente fique triste mesmo e fique pensando, estava melhor antes, né? Estava melhor antes. Não, não estava melhor antes, porque antes eu estava sem a graça de Deus, antes eu estava no pecado. Então não desanimemos na luta contra o pecado. Se a gente cai, a gente deve imediatamente buscar a Deus o perdão e recomeçar a luta. E saber que é uma luta. E saber que essa luta só termina quando nós morrermos. Enquanto o nosso coração estiver batendo, haverá tanto chance de voltar para Deus, como chance de perder a Deus pelo pecado. Enquanto nosso coração pulsar, nós temos chance tanto de nos arrependermos e voltarmos para Deus, como aqueles que já estão em Deus têm chance de cair e se afastar de Deus. Então, como diz as Sagradas Escrituras, quem perseverar até o fim será salvo. Então, vou abrir para as perguntas, senão não vou parar de falar aqui, gente. Podem, se alguém tiver alguma pergunta.